Vamos falar agora, então, na classificação quanto à hierarquia das normas ordinárias. Começando pela descrição aqui do texto, né, que ordinárias, a maioria das normas que regulam a vida de um cidadão. Esse slide mostra aqui a minha preocupação na hora de desenhar a pirâmide, que eu deixei um espaço maior, aqui estou a olhar aqui, né, é um espaço maior. E a explicação é o seguinte: o nome ordinária, né, no nosso cotidiano, acabou adquirindo, né, essa expressão acabou adquirindo um significado pejorativo, né? Ordinário como coisa que não presta, como coisa vagabunda, né, uma coisa ordinária, certo? Mas, na verdade, a palavra não tem esse significado. Ela ganhou esse significado popular, né? Virou sinônimo de chamar alguém de ordinário, é uma ofensa, né? Mas a palavra ordinário tem o sentido de comum, normal, né? Comum é o contrário de extraordinário. E nesse sentido as normas. As normas ordinárias são as comuns, são a maioria. Então, para explicar para vocês, na faculdade tu estuda um pouquinho, agora no início do curso, tu estuda um pouquinho das normas constitucionais e depois 80% do curso tu estuda normas ordinárias. Aqui até o curso de direito está todo aqui, certo? Então, algumas normas regulamentares, um ou outro professor pode falar para vocês, e as individualizadas só uma referência muito longínqua, né? O grosso, o grosso da matéria, o grosso do estudo de vocês, e para concurso também, tu vai ter que usar sempre e ler sempre as normas ordinárias, e um pouquinho assim, então vamos botar 80-20, né? 80% de ordinárias e 20% de constitucionais, tá certo? Essa é a proporção. Então, ordinária no sentido de comum, é a maioria das normas que a gente estuda. Entre elas, nós temos as leis, né? São 3 categorias: as leis, os decretos, leis e medidas provisórias, que são, assim, parentes, né? São o primo pobre, o primo morto e o primo vivo, né? O irmão morto, o irmão mais velho e morto, esse aqui é o irmão vivo. E as leis delegadas, que são raríssimas, né? Então a gente vai começar a ver agora as leis ordinárias, e eu peguei aqui para mostrar para vocês, né, que aqui nós temos até o exemplo aqui, né, nas leis, os códigos, os estatutos, consolidações, tá certo? Então, para vocês verem aqui, visualizarem, eu tirei fotos aqui da lei, né? Então, olha só, aqui nós temos o Código Civil, é Código Civil, e é uma lei, ó. É um Código Civil, mas é uma lei. Que lei? Uma lei ordinária. Não está dito lei ordinária aqui. Mas é exatamente por isso. Por que ela é ordinária? Sempre porque ela é só uma lei. Então, quando é lei, é ordinário, certo? Não precisa dizer escrito aqui. Ao contrário da lei complementar, que a gente viu agora há pouco, né? Aqui, né? Ó, a lei complementar diz, ó, lei complementar, tá? Lei complementar. Inclusive, tem muita gente que acha que a lei complementar é uma lei ordinária, tá certo? Não, ela é uma lei complementar, tanto é que diz, certo? É que o legislador brasileiro não é muito preparado e às vezes faz isso sim, ele confunde, tá? Mas lei complementar é lei complementar e lei ordinária é lei, é o que diz lei. E aqui nós temos um decreto-lei, certo? Que é o Código Penal, olha aqui. Código Penal é um decreto-lei, Código Civil é uma lei, tudo ordinário, tá certo? E aqui a CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho, que é um decreto-lei, tá certo? Por que ela é chamada de Consolidação das Leis do Trabalho? Porque, na verdade, isso aqui lá em 1943, foi Getúlio Vargas que fez isso aqui, nós tínhamos uma série de leis trabalhistas. Então, era uma lei sobre férias, uma lei sobre 13º, uma lei sobre, sei lá, FGTS, certo? E aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou todo esse monte de leis e juntou tudo numa lei só. E aí, exatamente por isso, por ser uma salada de fruta, né, é que ficou se chamando de consolidação das leis do trabalho. A outra consolidação que nós tínhamos, que eu acho que não existe mais, era a consolidação das leis da Previdência Social, que foi extinta, já não existe. Restou apenas como consolidação a CLT. A tendência é que morra, né? Não vai ter mais consolidação, né? Essa aqui foi a última, vai ficar para a história, tá? Então, olha só. Nós temos 3 tipos, então, os códigos de leis ordinárias, né? Normas ordinárias, desculpa. Nós temos os códigos, os estatutos e as leis delegadas. O código leva esse nome código, né? E eu mostrei para vocês aqui agora, né? Código Civil e Código Penal aqui, né? Por que ele é chamado de código? E aqui nós temos os exemplos. Quais são os códigos que nós temos hoje no Brasil?
Nós temos o Código Civil, Código Penal, Código Processual Civil, Código Processual Penal, Código Tributário, Código de Defesa do Consumidor e, se eu não me engano, está faltando aqui o Código de Trânsito, certo? Também é chamado de Código. O código, quando ele é feito, ele tem uma pretensão de integralidade, de totalidade, ou seja, quem fazia código no passado, a intenção ou a pretensão era falar sobre todo aquele assunto que ele tratava. Então, aqui no caso, Código Civil. Civil é cidadão, né? Sinônimo de cidadão. Tudo que interessava ao cidadão estava no Código Civil. Todas as penas estavam no Código Penal. Deu para entender? Então, eles eram normas, né? Leis, no caso, ou decretos, que tinham a pretensão de integralidade, ou seja, de esgotar o assunto. Tudo estava ali, certo? Era uma coisa meio pretensiosa mesmo, meio arrogante, né? Achavam que podiam, e isso fica claro que 1 ou 2 anos depois tu já sente falta de alguma coisa ali, né? Então, tanto que não existem mais, é uma tendência aí talvez de extinção ou até apenas de renovação desses por outros mais modernos. Vocês podem ter percebido que hoje é mais frequente a figura do estatuto. Nós tivemos o primeiro estatuto que eu tenho notícia, o mais antigo de todos, né? É o Estatuto da Mulher Casada, tem o Estatuto da OAB também, que é de 63. Aqui uma informação para vocês interessante, né? O Código de Menores de 79 virou Estatuto da Criança e do Adolescente, num discurso politicamente correto. Por quê? Era um código que virou um estatuto. Qual é a diferença teórica entre os dois? O estatuto não tem essa pretensão de integralidade. Ele não é pretensioso, ele não é arrogante, ele é humilde. O estatuto diz assim: eu não tenho tudo, mas eu tenho as principais normas, tá certo? É mais ou menos por aí. Então, eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, mas as principais normas, as mais importantes, estão aqui, certo? Essa é a diferença entre código e estatuto. E os outros que não são muito famosos hoje, né? O Estatuto do Idoso, o Estatuto do Torcedor, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá certo? Então nós temos estatutos e temos códigos, como já vimos. E as leis delegadas são muito raras, muito raras mesmo, certo? Então, nós temos ao longo da história do país somente 13, olha só, 13 leis delegadas. Curiosidade para vocês. E quantas leis ordinárias nós temos no país? Aqui, só para dar um número aqui, né? Aqui, ó, lá em 2002, certo? Nós tínhamos 10 mil leis, ó, 10 mil leis em 2002. Já se passaram 22 anos, certo? As últimas leis que estavam saindo aí já estavam com o número 15 ou 16 mil. Então nós temos 15 ou 16 mil leis. E quantas delegadas? Só 13. É absurdo o número. E aqui, os códigos, é praticamente toda a matéria que vocês vão estudar dentro da faculdade são códigos, certo? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês vão estudar 10 leis. Olha só que barbaridade. Um curso todo, 10, era 5 anos de estudo para estudar 10 leis. E quantas leis nós temos no país? Já tem para lá de 15 mil. 15 mil leis. É absurdo o número de leis no Brasil, certo? E as delegadas são só 13. Por que, que ela é chamada de lei delegada? Tá? A palavra delegada vem do verbo delegar, tá certo? Então é quase óbvio, né? Aqui, ó, o nome deriva do verbo delegar. Lei feita por delegação, certo? Então eu peguei aqui para explicar para vocês os artigos da Constituição para explicar a diferença entre leis delegadas e decretos-leis, porque elas são uma espécie de raciocínio invertido. Tá? A lei delegada, vamos ler junto aqui, né? Serão elaboradas pelo presidente da República. Olha só, então, o que é uma lei delegada? É uma lei feita pelo presidente da República, que deve solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 2º. A delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional, a que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Olha só, por que tem tão poucas? Porque o legislativo autoriza primeiro e o executivo legisla depois. É como tu dá para o presidente da República um cheque em branco. Então, olha só, o poder de legislar é dado para o chefe do executivo e ele pode colocar o que ele quiser. Claro que tem conteúdo, termos, né? Mas de qualquer forma é muito perigoso, muito, mas muito perigoso mesmo.
Então, é muito raro isso acontecer. Isso explica um número pequeniníssimo, né? O Congresso Nacional raramente confia no presidente para dar esse poder para ele. Então, é tão raro que nós tivemos, a última lei foi em 92, com o presidente Collor, né? Somente 13 leis na história foram leis delegadas, tá? Já é o contrário do raciocínio da medida provisória ou do decreto-lei, né? Que está no artigo 62 da Constituição e que diz assim: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, com força de lei, com força de lei. Cuidado aqui com essa expressão. Como assim com força de lei, professor? Vamos explicar aqui na pirâmide. Olha aqui, ó. Decreto-lei e medida provisória está na mesma categoria das originais. Ele tem força de lei. Força de lei. Ele é lei? Não, não é lei. Mas ele tem força de lei. Deu para entender a diferença? Força de lei é para dizer o seguinte: ele tem a mesma hierarquia das leis. É aquilo que eu expliquei para vocês lá, que não existe hierarquia entre as normas. Olha aqui, ó, nas normas ordinárias não existe hierarquia, tá certo? Então é isso aqui, é tudo tem a mesma força, todas têm a mesma força. Apesar de nomes diferentes, elas estão dentro da mesma categoria e por isso todas têm a mesma força. Nenhuma é mais importante do que a outra. É isso aí que significa o força de lei, tá? Vamos voltar aqui. Devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então é o seguinte: o Executivo legisla primeiro e o Legislativo aprova depois. Tá certo? Então nós temos aqui a diferença. Aqui, o legislativo autoriza primeiro para o executivo legislar depois. Então aqui primeiro o presidente faz a lei e depois manda para o legislativo aprovar. Aqui não. O legislativo autoriza e depois o executivo faz a lei. Muito perigosa essa situação, por isso tão rara. E medida provisória, aí sim, aí isso aí todo mundo faz todo tempo, né? E aí nós temos essa categoria aí, tá certo? Deixa eu ver aqui, ó, né? Aqui as normas ordinárias. Aqui você vai ter aqui, ó. Tá, aqui. Beleza. Então vamos dar uma pausa no vídeo para encararmos o próximo tema.